Vamos às nossas questões CESP sobre receita orçamentária e extra-orçamentária. Vamos lá então. Questão número 1. Recursos financeiros de caráter temporário, como as fianças, integram as receitas na LOA. Recursos de caráter temporário são os exemplos das fianças, integram as receitas na LOA. Errado, são receitas extra-orçamentárias. Questão número 1, errada. Questão número 2. As receitas públicas, do ponto de vista orçamentário, podem ser classificadas como receitas orçamentárias e extra-orçamentárias. São receitas extra-orçamentárias os valores registrados em depósitos administrativos e judiciais. Depósitos administrativos e judiciais são receitas que estão lá depositadas, mas que não podem, naquele momento, incorporar ao patrimônio público. Não pode ser aplicado em despesas públicas. Então, são, sim, receitas extra-orçamentárias. Questão 2, certa. Questão 3. Os recursos obtidos por meio de operações de crédito por antecipação da receita integram o cômputo geral das receitas orçamentárias demonstradas no balanço financeiro. Operações de crédito por ARO, por antecipação de receita orçamentária, integram as receitas orçamentárias? Errado, são ingressos extra-orçamentários, são receitas extra-orçamentárias. Questão 3, errada. Questão 4. Na execução orçamentária, as receitas devem ser contabilizadas nas rubricas correspondentes à sua natureza, desde que estejam previstas em lei orçamentária e que não sejam decorrentes de operações de crédito. Porque a questão está falando o seguinte, que essas receitas são classificadas com a sua natureza, são classificadas como orçamentárias apenas se estiverem previstas na lei orçamentária, mas se não forem operações de crédito. Questão 4 está errada. Por quê? Lá na Lei 4.320, lá ela diz, são receitas orçamentárias, todas aquelas arrecadadas, inclusive aquelas decorrentes de operações de crédito. Quando não é operação de crédito que não é receita orçamentária, é operação de crédito para RO. Operação de crédito tradicional, quando aparece só operação de crédito, são sim receitas orçamentárias. Então, a questão 4 está errada. Questão 5. Os ingressos extra-orçamentários, que integram o fluxo financeiro das receitas públicas, não têm impacto no patrimônio líquido, nem são objeto de programação orçamentária. O que a questão está dizendo? Que as receitas extra-orçamentárias integram o fluxo financeiro, ou seja, está entrando dinheiro, é verdade. Mas não tem impacto no patrimônio líquido, porque elas não se incorporam ao patrimônio líquido e também não são objeto de programação orçamentária. Claro, se não são receitas orçamentárias, não vão ser objeto de programação orçamentária. Questão 5, certa. Questão 6. Os ingressos extra-orçamentários, tais como os oriundos de depósito em calção, têm caráter temporário e representam passivos exigíveis do Estado, sendo sua restituição independente de autorização legislativa. Olha só, os ingressos extra-orçamentários, receita extra-orçamentária, são exemplos da calção? São sim. Tem caráter temporário, correto, representam passivos exigíveis do Estado e quando são devolvidos, a sua restituição como despesa extra-orçamentária é independente de autorização legislativa, ou seja, não precisa ir para a lei orçamentária anual para ser devolvida, por isso que são devolvidas como despesas extra-orçamentárias. Questão 6, correta. Questão 7. O ente público de poder, ao fixar na LOA ingressos de recursos financeiros de caráter temporário, como, por exemplo, depósito em calção, constituirá passivos exigíveis, que podem ser levantados por meio da emissão da ordem bancária em favor do calcionário, a partir da extinção do propósito da garantia. Muito cuidado com essa questão, que ela está bem escrita, mas se você bobear, você erra. Olha lá no começo, ó, o ente público de poder, ao fixar na lei orçamentária, veja isso aqui, ó, ingresso de recursos financeiros de caráter temporário. Não são os ingressos financeiros de caráter temporário, são as receitas extra-orçamentárias, não são fixadas na lei orçamentária anual. Por isso que a questão está errada. O restante está certo. Por exemplo, depósito em calção é exemplo de extra-orçamentário, constitui passivo exigível, pode ser devolvido depois direto para o calcionário a partir da extinção do propósito da garantia. Então, uma licitação, depositou para garantia, deu tudo certo com aquele calcionário aqui que foi o licitante nesse nosso exemplo, que participou da licitação, vai ser devolvido. Até aqui tudo bem. Mas não é fixado na lei orçamentária. Cuidado, questão 7, errada. Questão número 8. Entre as receitas incluídas na lei orçamentária anual estão as operações de crédito por antecipação de receita. Receitas incluídas na LOA, operações de crédito por antecipação de receita,
Questão 8, errada. Muito cuidado. Operações de crédito para expulsão de receitas são receitas extra-orçamentárias, destinadas à insuficiência de caixa. Ah, professor, mas eu já estudei lá no princípio da exclusividade, que tem exceção, que pode ter operações de crédito para expulsão de receita na LOA, em caráter de exceção, o princípio da exclusividade. Não. Você estudou que, para quem estudou princípios orçamentários, que a autorização para as operações de crédito por antecipação de receita pode estar na lei orçamentária anual, não a própria operação de crédito por antecipação de receita. A questão 8 está errada. Questão 9. Recursos provenientes de caução não devem ser considerados receita orçamentária, pois representam apenas movimentação de fundos. Recursos de caução são recursos que não são orçamentários, são extra-orçamentários, pois representam apenas movimentação de fundos. A resposta certa é movimentação de fundos, movimentação de dinheiro, movimentação de recursos, mas não são orçamentários. Questão 9, certa. Questão 10. As emissões de papel moeda estão entre as receitas compreendidas na lei de orçamento. Emissão de papel moeda é receita orçamentária? Não. Entre as definições, por exemplo, de receitas extra-orçamentárias estão as emissões de papel moeda. Questão 10, então, está errada. Questão 11. Em razão do princípio da universalidade, o valor recebido referente à multa aplicada pela ANTAC somente será registrado como receita do exercício corrente se houver previsão dessa multa na lei orçamentária. Então, foi feita uma multa. O valor de multas ultrapassou o previsto na lei orçamentária. Estava previsto para aquela multa, né, pelo histórico, pelo que foi estudado naquele ano. Mas se multou mais, se arrecadou mais. Significa, então, que essa receita a mais é receita extra-orçamentária? Não, são receitas orçamentárias, denominadas de excesso de arrecadação, e devem sim ser incorporadas no orçamento, ainda que não estiverem previstas na lei orçamentária anual. Então está errado falar que somente será registrado se houver previsão na lei orçamentária anual. Questão 11, errado. Questão 12. Os ingressos extra-orçamentários, dado seu caráter temporário, não integram a LOA. Esse mesmo, próprio conceito de receita extra-orçamentária. Não, devido ao seu caráter temporário, não integram a LOA. Questão 12, certa. Questão 13. A parcela de receita que ultrapassar os recursos previstos no orçamento é considerada receita extra-orçamentária, mas é uma questão que fala sobre excesso de arrecadação, que é uma parcela de receita que ultrapassar o recurso previsto. Não foi previsto o valor aqui, um determinado valor. Se arrecadou esse valor aqui, é um valor maior. Essa diferença aqui é receita extra-orçamentária? Não, é chamada de excesso de arrecadação, deve sim ser incorporada ao orçamento. Então, também é receita orçamentária. Então, o que está dizendo que é considerada receita extra-orçamentária? Questão 13, errada. Questão 14. Para a elaboração do orçamento, serão consideradas todas as receitas, as operações de crédito com antecipação da receita e outras entradas compensatórias em ativo e passivo financeiro. Para a elaboração do orçamento, são consideradas todas as receitas, exceto as receitas extra-orçamentárias. São exemplos: operação de crédito com antecipação de receita e outras entradas compensatórias em ativo e passivo financeiro. Então, a questão está errada, porque está misturando receita extra-orçamentária na LOA. Questão 14, errada. Questão 15, a receita orçamentária é definida como ingresso de recursos financeiros durante determinado exercício orçamentário, sendo um novo elemento para o patrimônio público. A receita orçamentária é aquela que vai ser arrecadada em determinado período, vai ser um novo elemento do patrimônio público, vai se incorporar ao orçamento público. Questão 15, correta, é isso mesmo. Essas foram as questões sobre receita orçamentária e receita extra-orçamentária. Forte abraço, até o nosso próximo encontro.